Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Se você chegou aqui agora e não me conhece, meu nome é Pamela Veríssimo, eu sou artesã e professora de artesanato. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês aí uma dica com passos e etapas de como calcular o preço de suas peças. Espero que vocês gostem e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe este vídeo para ajudar no crescimento do canal. Dessa forma, eu vou saber os assuntos, temas, videoaulas que vocês gostam de conferir aqui no canal do Pan Atelier. Combinado? Então vamos começar aí com as dicas? Bom, pessoal, existem diversas formas para vocês calcular o preço de venda das suas peças, do seu artesanato. Eu vou falar para vocês o que eu faço, combinado? Eu sei que tem algumas pessoas que pagam aluguel, que têm despesas de lojas, então o cálculo pode ser diferente. Isso que eu vou ensiná-los hoje são etapas que eu sigo e que dá certo para mim. De repente, essas estratégias também podem dar certo para vocês. Combinado? Eu dividi em 5 etapas para poder facilitar na hora de explicar aqui para vocês e não deixar ninguém confuso ou confusa, porque teremos uma aulinha aí de matemática, tá bom, gente? Então vamos lá. Primeira etapa. Vamos fazer uma divisão dos custos fixos ou os custos da peça. Eu trouxe aqui, pessoal, uma placa de exemplo para mostrar para vocês aqui na prática mais ou menos como que eu faço a etapa de número 1. Então, ó, essa daqui é a peça que supostamente aí eu vou fazer o cálculo com vocês. Essa plaquinha aqui já tem videoaula aqui no canal explicando como que eu fiz. Se você ainda não conferiu essa videoaula, eu vou deixar o link aqui no card, ou é aqui ou é ali, e na descrição também deste vídeo para vocês conferirem como essa peça maravilhosa foi feita. Vamos lá, custos fixos que eu considero aqui nessa plaquinha, pessoal. O valor da placa em MDF, quanto que eu paguei nela, né? O recorte em MDF, que eu utilizei ele todo, os chatons, o papel para scrapbooking. Nesse caso aqui, eu utilizei uma folha toda de papel para scrapbooking. Caso você tenha utilizado parte da folha, nós vamos lidar aí na próxima etapa. Eu vou falar para vocês como que vocês podem fracionar aí esse valor, tá? Então, basicamente é isso. Custo fixo que eu utilizei e não vou mais ter essa peça novamente para um outro projeto. A placa, o recorte, os chatons e o papel para scrapbooking. Então, esses itens fazem parte da primeira etapa. Vocês precisam anotar todos os valores para fazer a soma. Combinado? Etapa número 2. Vou considerar os itens que são os custos fracionados. Tá bom, Pamela, o que são custos fracionados? São aqueles materiais que eu utilizei para fazer a peça, mas eu continuo com eles. Por exemplo, nessa plaquinha aqui, o que eu vou fracionar? O valor da base, né, gente? Porque eu utilizei um selador aqui para madeira e ainda tenho o pote cheio. Então, vou fracionar esse custo. O custo da tinta, porque eu não utilizei um potinho completo aqui de tinta preta para poder fazer. As cores aqui, todas as tintas que eu utilizei também, cola e o verniz. Esses custos eu preciso fracionar porque eu vou utilizar em outros projetos, tá bom, gente? Não é certo, enfim, não é justo. Vamos supor, eu paguei R$3 num potinho de tinta, aqueles pequenininhos. E eu coloco R$3 de tinta preta no custo dessa peça, só que eu não utilizei o potinho completo. Então, precisamos aí fracionar esses custos. Se eu usei metade do potinho de tinta e eu paguei R$3, por exemplo, então eu vou colocar R$1,50. Ou se aqui, vamos supor que eu não tenha utilizado todo o meu papel de scrapbooking, eu tenha utilizado metade e eu paguei R$6 na minha folha. Então, eu vou colocar R$3, porque eu usei metade da folha de papel para scrapbooking. Tá bom, pessoal? Deu mais ou menos para entender como fracionar aí os itens?
Espero que sim. Terceira etapa. Precisamos fazer a depreciação das nossas ferramentas de trabalho. O que é depreciação de ferramentas de trabalho, pessoal? Tudo que nós utilizamos tem um tempo de vida útil. Por exemplo, um pincel, a gente sabe que vai utilizá-lo. Claro que cuidando bem a gente tem material para muito tempo, mas ele tem um tempo de vida útil, ele não vai ser eterno, não vai ser para sempre. Então nós precisamos depreciar nossos materiais e fracionar esses valores também. Vamos voltar aqui para a plaquinha do nosso exemplo. Nessa plaquinha aqui eu utilizei pincel chato, utilizei rolinho, pincel de cerdas duras, né, para poder passar cola. Usei também pincelzinho chanfrado e o pincel redondo para fazer o aquarelado. Como que eu vou fracionar isso, pessoal? Vocês precisam colocar um valor simbólico. Juntando todos esses materiais, vocês podem agregar de repente no custo da peça R$1 ou R$2, tá bom? Se vocês utilizaram stencil, carimbos, tudo isso vocês precisam fracionar ali e colocar um valorzinho. Por que eu estou falando isso? Também não é certo, gente, vocês usarem, por exemplo, aqui, ó, na minha plaquinha eu tenho um carimbo aqui com a minha marca. Vamos supor que eu paguei, sei lá, gente, R$30, R$40 no meu carimbo. Mas eu não posso colocar esse valor aqui na peça, porque o carimbo eu lavei, eu uso de novo, tá bom? Então eu vou fracionar o valorzinho aí para futuramente eu conseguir investir novamente em carimbos, em stencil, pincéis, tá bom? Porque eles vão se desgastando com o tempo, tá? Então, essa é a terceira etapa, que é a depreciação das nossas ferramentas de trabalho. Agora vamos para a parte da matemática. O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar somar os custos fixos ou os custos da peça, que é o que eu citei na primeira etapa, com os custos fracionados da segunda etapa e a depreciação das ferramentas de trabalho, que é a terceira etapa. Somando esses três valores, vocês terão o custo de produção da peça. Ok, Pamela, então agora eu já sei quanto que eu gastei para produzir essa plaquinha. O que eu faço agora? Nós vamos aí agora para a quarta etapa, que é a etapa de horas de trabalho. Como assim, Pamela, horas de trabalho? Vocês também precisam contar o tempo que vocês levam para produzir determinada peça. Se vocês demoram 1 hora, 2, 3, um dia, vocês têm que mensurar isso, porque vocês precisam colocar esse valor também no custo da peça, né? Para vocês terem uma remuneração da sua mão de obra. Então, vamos à matemática de novo. Por exemplo, eu quero ter um salário de R$1.000 por mês. E eu me dedico ao artesanato 6 horas por dia, 5 dias na semana. Se você ainda não conferiu o primeiro vídeo dessa série de dicas e bate-papo, que é o vídeo sobre as 6 dicas infalíveis para organizar a sua rotina no artesanato, clique aqui no card logo acima para conferir esse vídeo e saber um pouco mais sobre o planejamento aí de dias da semana, horas, combinado? Se eu quero ganhar, pessoal, R$1.000 por mês de salário aí de mão de obra, eu preciso dividir esses R$1.000 por 4 semanas. Então, teremos aí 250 por semana. No meu exemplo, eu citei 5 dias trabalhados por semana. Então, eu pego os 250, divido por 5 dias e tenho R$50 por dia, tá bom? Agora, para a gente saber o valor por hora, eu preciso pegar esses R$50 e dividir pelas 6 horas que eu me propus aí a fazer o artesanato. Então, o resultado final vai ser R$8,33 o valor da minha hora. Tá
tá bom? Voltando para o cálculo da peça, o que vocês precisarão fazer? Quanto tempo eu demorei para produzir essa peça? Desde a preparação do MDF até a finalização, a arte final. Vamos supor que eu demorei aí 2 horas para fazer essa peça. Então, eu vou pegar o meu valor por hora trabalhada, né? 8,33, que nós acabamos de calcular aqui no exemplo, multiplico por 2. Teremos aí R$ 16,66. Então, esse é o valor da minha mão de obra nessa peça, tá, pessoal? Se o meu objetivo é ganhar R$ 1.000 por mês, se eu trabalho 5 dias na semana e 6 horas por dia, combinado? Isso aí vai de cada artesão, tá bom? Algumas pessoas querem ganhar um valor maior aqui, R$ 2.000, R$ 1.500, ou trabalham mais horas, ou trabalham menos horas, então isso é particular de cada pessoa, tá bom? Eu trouxe só esse exemplo para vocês terem uma dimensão aí e colocarem em prática com os valores que vocês almejam receber e também com o tempo que vocês dispõem para fazer artesanato. Próximo passo, vocês precisam somar custo de produção da peça, que são os itens da primeira etapa, da segunda e da terceira, aquele valorzinho que nós já citamos anteriormente, vocês precisarão somar com as horas trabalhadas. E aí vocês terão um custo total de produção da peça, que são os materiais e a mão de obra. E para a gente montar o preço, tá faltando mais uma etapa. Qual será essa etapa, hein, gente? Etapa de número 5. Lucro. O lucro vocês precisarão definir de acordo com o que vocês esperam ganhar da peça ou quanto vocês precisam ter de retorno para continuar investindo no seu artesanato ou investindo em cursos, materiais, enfim. Então, vocês precisam se fazer uma pergunta. Qual o lucro que eu quero ter sobre o valor da peça? 10%? 20%? 50%? Essa definição é particular de cada artesão ou artesã. Então, vamos supor que eu quero ganhar 20% sobre o meu custo ali, sobre o meu trabalho. Então, eu vou adicionar 20% ao valor total das outras etapas que eu somei, tá bom? Tem um outro ponto que vocês precisam ficar bem atentos na hora de definir o lucro de vocês. Por exemplo, gente, não adianta vocês colocarem que vocês querem ter um lucro de 100% no seu trabalho, porque vai encarecer demais a peça e vocês não vão conseguir vendê-la. Também vocês não podem colocar uma margem de lucro muito baixa, porque dessa forma você irá desvalorizar também o seu trabalho e o trabalho de outros artesãos. Vou dar mais algumas dicas para vocês, para que vocês consigam definir o lucro de vocês e, consequentemente, o preço de venda. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam analisar o mercado. Ou seja, vocês precisam analisar o público-alvo que vocês atendem ou pretendem atender, e isso pode variar de cidade para cidade. Por exemplo, aqui na minha cidade, deixa eu pegar a plaquinha aqui. Uma plaquinha dessa eu consigo vender a R$ 45. Vamos supor que de 45 a 50 o meu público-alvo, eles pagam por essa peça. E já na sua cidade o pessoal não paga mais do que R$ 30, ou eles pagam até R$ 70, R$ 80. Então tudo isso vocês precisam colocar numa balança e analisar. Se essa minha peça aqui, depois de eu ter calculado tudo, eu consigo vender a 45, mas tem outros artesãos que vendem a 50, eu posso de repente vender a 50, porque eu não estou desvalorizando o trabalho de ninguém. Muito pelo contrário, eu estou super valorizando até o meu trabalho. Agora, se tem uma outra pessoa vendendo uma plaquinha dessa a R$ 20, gente, não desvalorizem o trabalho de vocês. Se a minha plaquinha é R$ 45 e a da outra pessoa é 20, tudo bem, gente, a minha plaquinha é 45. Eu não vou abaixar para R$ 15 só para eu poder vender. Vamos ser artesãos que
valorizamos o trabalho um do outro e principalmente o nosso trabalho. Por quê, gente? Porque eu invisto em treinamento, eu sou professora de artesanato, eu tenho toda uma bagagem, né, aí de técnicas que eu coloco em prática e eu também não posso me desvalorizar, tá bom? Vamos recapitular então as 5 etapas que eu passei para vocês? Etapa de número 1, custos fixos ou o custo da peça. Vocês precisam colocar tudo que vocês usaram no projeto. Nesse caso aqui eu utilizei o MDF, que é a placa, papel para scrapbooking, o papel completo, chatons, apliques, ok? Vocês precisam listar todos os materiais que vocês utilizaram somente nesse projeto e não terão oportunidade de utilizar em outro. Etapa de número 2, custos fracionados. Precisamos fracionar alguns itens, alguns materiais que nós utilizamos e vamos utilizar em outros projetos, que não foram utilizados 100% no trabalho. Que eu vou dar alguns exemplos para vocês. Base, tinta, verniz, cola, até lixa, né? Lixa, às vezes a gente compra aquela lixa em folha, rasga um pedacinho, usa só um pedacinho. Então, sendo justo, né, com o cliente, a gente precisa fracionar esses custos, tá bom? Não posso colocar o valor do pote da tinta completo, sendo que eu não o utilizei. Combinado, gente? Etapa de número 3, depreciação de ferramentas de trabalho. Nessa categoria eu listei pincéis, rolinhos, carimbo, estêncil, furador, tá bom, gente? Qualquer outro material que vocês têm aí, que vocês podem lavar, utilizar de novo, mas que a gente sabe que ele, se cuidar bem, a gente tem ele para muito tempo, mas ele também não é eterno. Então, a gente tem que colocar também um valorzinho aí de depreciação ou um valorzinho fracionado para no futuro a gente investir em mais pincéis, em mais carimbos, e isso vai de artesão para artesão. Vamos fazer o primeiro subtotal. Vamos somar os custos fixos da etapa 1, custos fracionados da etapa 2 e a depreciação de ferramentas de trabalho, que é a etapa 3. Teremos aí um subtotal de custo de produção da peça, ok? Etapa de número 4. Vamos calcular aí as nossas horas de trabalho. Quanto tempo eu demorei ou eu me dispus a fazer essa peça. Considerando as horas que eu trabalhei e quanto eu quero ganhar por mês, fazendo o cálculo que eu expliquei para vocês, dividindo o valor que vocês querem ganhar por mês, por semana, depois por dias e depois por horas, vocês terão o valor por hora. E aí a próxima etapa é somar o subtotal que nós vimos anteriormente, que é o de custos de produção da peça, com o valor das horas de produção, tá? Aí vocês terão o custo total de produção da peça com a mão de obra. Para encerrar, para vocês conseguirem ter um lucro, né, do que vocês já fizeram, vamos para a etapa de número 5, que é definir o lucro que eu quero ter sobre o valor da peça. Se será um lucro de 10%, de 20%, enfim, 50%. Bom, por hoje é só. Esse, como eu comentei logo no início do vídeo, é o método que eu faço, que eu sigo para calcular o preço das minhas peças para poder vendê-las, mas tem diversas outras formas que algumas pessoas fracionam valor de água, de conta de luz, de internet, aluguel, enfim. Eu faço assim, para mim dá certo, tá bom? Espero que eu possa ajudá-los também, que se vocês não fazem esse tipo de técnica aqui de cálculo, esse passo a passo, e quiserem colocar em prática, coloquem e deixem aqui nos comentários qual que foi o resultado para vocês, tá bom? Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos de dicas e, vamos dizer assim, bate-papo, né, no artesanato. O primeiro vídeo, eu vou deixar o link para vocês também, que é como planejar a sua rotina, organizar a sua rotina com 6 dicas infalíveis. Bom,
Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar vídeos novos. E é só, pessoal. Um grande beijo para vocês, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!